Os pássaros da vizinhança despertaram às 6 da manhã. Eles mantêm a tradição do canto neutro desde que se viram a sós com a primeira claridade. Para quem eles cantam nesse tráfego de foguetes? Cantam para se curar da noite ida? Cantam para si mesmos, não para nós. Como não percebemos isso antes? Os pássaros abriram seu espaço particular em meio à fumaça da cidade em chamas, com suas sinuosas flechas de som contornando as bombas, indicando uma terra segura no céu. O matador mata, o combatente combate, e o pássaro gorjeia. Quanto a mim, encerro a busca por linguagem figurativa. Paro completamente minha procura por interpretação, pois a essência da guerra é degradar os símbolos e levar as relações humanas, o espaço, o tempo e os elementos de volta a um estado primordial que faz com que a visão da água jorrando de um cano quebrado na rua nos deixe felizes, porque aqui a água chega até nós feito um milagre. Vamos conversar a respeito hoje de Memória para o Esquecimento, do poeta Mahmoud Darwish, o poeta nacional da Palestina, este o responsável por escrever, em 1988, a Declaração de Independência da Palestina, que foi lida por Yasser Arafat e foi reconhecido ali por 90 e poucos países naquela época, embora não seja uma independência de fato, mas que marca também politicamente a tomada de posição desta população em relação à sua representatividade, digamos assim, perante o mundo, pela organização pela libertação da Palestina. Organização esta da qual o Darwish foi membro, fez parte até 1993, quando ele rompe com a Organização para a Libertação da Palestina em decorrência dos acordos de Oslo. Então ele era alguém que na sua verve poética é também um escritor revolucionário. Alguém que denunciava todo o processo de sofrimento, de exílio, de assassinato realmente dos seus, daqueles com os quais ele convivia, por parte do Estado de Israel, nessa política militar de avançar sobre os territórios da Palestina, e algo que não teve nenhum tipo de nenhuma medida mesmo com as ideias desses acordos de paz que pudesse cessar o fogo permanentemente, cessar o avanço, o processo de colonização, de genocídio da população palestina, denunciado por diversas autoridades, diversas lideranças mundiais de países espalhados pelo mundo todo, escritores, poetas, pessoas das relações de Darwish, mas que nunca chegaram a comover de fato a opinião pública mundial, e até os dias de hoje a gente acompanha isso, infelizmente. Essa coisa de achar que algumas vidas valem mais que outras e não reconhecer a autonomia do Estado da Palestina. Então ele tem uma vertente que é bastante poética, revolucionária, política e que demarca uma posição também em relação à literatura, porque não é uma literatura escrita para entreter, não é uma literatura escrita para fazer com que as pessoas fiquem apenas divagando ou abstraindo a respeito de suas palavras. Toda a beleza e a tristeza, o sofrimento, qualquer situação que ele traz do seu cotidiano e expressa em texto, eu vou ler algumas dessas passagens para vocês, elas nos dizem muito a respeito do seu cotidiano, da sua vida, mas também elas podem, nesses breves recortes, falar, dialogar com a gente em outras experiências que nós temos. Embora aquilo seja bastante localizado, o que eu quero dizer é que essa experiência de vida-morte que ele traz desde a sua infância, ele carrega quando teve que deixar as suas terras em 1948, em decorrência da Nakba, a grande catástrofe que vai deflagrar a Primeira Guerra Árabe-Israelense, onde ele e sua família acabam tendo que ir se refugiar no Líbano e vivem lá por um ano. Essa experiência, ela está presente nessas entrelinhas, mas ela é algo que faz mexer com a gente também, com as nossas entranhas, das nossas experiências pessoais, das nossas situações onde a gente se defronta com essa relação de vida ou morte.
Então é um poeta que, embora seja considerado o poeta nacional da Palestina, ele tem muito a nos dizer também sobre nós todos, enquanto seres humanos, nas nossas relações, nas nossas experiências de amor também, de afeto e principalmente dessa, que é a questão da humanidade, da relação vida e morte. Em 1948, quando é declarado a instauração do Estado de Israel, ali numa intermediação da ONU, para que se colocasse ali em território palestino o Estado de Israel, e aí se busca tentar de alguma forma acomodar os judeus naquela região, Darwish tem que deixar as suas terras, ele e tantos outros palestinos, vai para o Líbano, fica um ano lá e depois ele e sua família retornam. Se não me engano, ele era o segundo de 8 ou 9 irmãos, eles eram muitos, né? Uma família como de fato, como são as famílias na Palestina. E eles tentam retornar para sua vila, para onde eles moravam, ali na região da Galileia, mas quando eles chegam lá, eles encontram aquilo já completamente devastado e ocupado pelo Estado de Israel. Então, esse processo de colonização forçada, onde dentro desse conflito que ocorreu, eles foram avançando sobre o território da Palestina e tomando essas regiões todas. Então as famílias não puderam voltar, mesmo findado, ou digamos assim, havendo um cessar-fogo, né, acalmando um pouco o conflito, porque o conflito nunca cessou, eles tentaram retornar e não puderam. Aí ele vai viver com a sua família na região do Acre, que é já em Israel. E ele vive ali, ele vai fazer a sua formação, a sua educação fundamental e médio, e depois ele, já com 19 anos, já escrevendo seu primeiro livro de poemas, acaba indo estudar também na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele faz isso, fica um ano por lá, e já nesse período também ele vai se aproximando da Organização pela Libertação da Palestina. É por isso que ele é considerado também uma voz tão potente para aqueles que pregam, de fato, a autonomia do Estado palestino, né, a autodeterminação deste povo, porque ele faz isso, ele faz da sua carreira literária, da sua experiência de vida, um manifesto político. E a gente percebe isso aqui nestas linhas. Então, o que acontece? Em 93 ele acaba rompendo com a Organização pela Libertação da Palestina, mas durante todo esse processo ele teve diversas experiências que foram construindo esse nome dele, tornando ele alguém tão importante. Ele acaba escrevendo, inclusive, quando viveu em Israel, ele viveu ali, pelo que eu andei analisando a biografia do Darwish, nos anos 60, onde ele foi preso diversas vezes. Enquanto ele vivia em Israel, depois ele foi proibido de entrar lá, ele acaba escrevendo num periódico, ele chegou a ser até editor desse periódico, que era um periódico literário, esta revista que era produzida pelo Partido Comunista de Israel, e ele teve também essa proximidade. Depois, claro, ele acaba tendo que ir embora de Israel, e aí ele não consegue retornar mais por questões aí políticas, né? Já mais pra frente, a gente sabe que há o falecimento também da Darwish, no ano de 2008, que acaba deixando o seu nome como uma grande referência até os dias de hoje, principalmente para a população palestina, mas ele vem sendo cada vez mais conhecido. Eu mesmo fui ter contato com a literatura dele só recentemente, agora em 2023. Eu queria ler algumas passagens aqui desse livro para vocês, falar de alguns pontos que ele toca, porque em 1982, o grande acontecimento, digamos assim, mundial, era a Copa do Mundo de 82, que, se não me engano, foi na Espanha, né? E aí ele vai falar aqui a respeito do futebol, porque naquela época acaba tendo uma acomodação ali para prejudicar o time da Argélia, que vinha muito bem. E ele relata essa questão aqui no livro, né? E chama do pacto, conhecido como Pacto da Vergonha. Então, na última partida do grupo, os austríacos e alemães combinaram o resultado. Foi 1-0 para a Alemanha, assim inviabilizando que a Argélia pudesse avançar. E aí a gente pensa, né? Esse livro se passa em 82, durante o cerco a Beirute, por parte de Israel. E nesse meio tempo, né, há a guerra, mas a vida não deixa de acontecer. Os eventos não deixam de acontecer. Então, nesse mesmo momento em que há a Copa da Espanha, há também essa ocupação militar, este atentado
a Beirute, e aqui ele vai relatar isso e vai falar do futebol. Ele fala assim: e porque eu gosto de futebol, o contraste não me aborreceu, como fez com os outros. O cerco de Beirute não produziu nenhuma manifestação árabe, enquanto os jogos de futebol deram origem a muitas durante o cerco. Por que não deveria de ser assim? O futebol é o campo de expressão oferecido pela cumplicidade entre governante e governado. Na cela da prisão da democracia árabe, ameaçada de sufocar a ambos, guardas e prisioneiros. O jogo é respiradouro, permitindo à pátria fragmentada uma oportunidade de se juntar em torno de algo em comum, um consenso em que, para cada equipe, o limite das linhas e as condições de relacionamento são claramente definidas. E aí uma crítica dele também, à cúpula árabe, de não se manifestar em relação ao que estava acontecendo, que a motivação maior, e aqui se passa o livro todo durante um dia deste cerco a Beirute, em 82, uma crítica ferrenha, né, a essa questão de que havia uma atrocidade sendo cometida ali, depois do final desse ataque militar de Israel ao Líbano. É um saldo aí de mais de 10 mil mortos, sendo em sua grande maioria civis, e havia ali uma complacência por parte dos países árabes com o que estava sendo feito lá com esses atentados a Beirute, onde o objetivo de Israel era liquidar com a Organização pela Libertação da Palestina. E ele faz duras críticas à cúpula árabe. O Estado libanês não protestou contra a invasão, limitou seu papel de mediador entre o enviado especial americano e a liderança palestina. Então ele vai trazer essas questões, ele vai perguntar sobre a extensão do ataque israelense, e ele fala: questionarão, este ataque é dirigido apenas a palestinos e libaneses ou a todos os árabes? Será que irá além dos objetivos israelenses anunciados? Debaterão também a definição de petróleo, se é uma mercadoria ou uma arma política? Mais uma vez acabariam entediados, porque as notícias esperadas não seriam anunciadas. A resistência ainda não morreu, ainda há combustível nos tanques dos aviões e há armas suficientes para matar 50 mil crianças libanesas e palestinas. E ainda há, nos depósitos americanos, um arsenal militar convencional suficiente para aniquilar todas as cidades. E ainda há em Beirute água, comida enlatada e oxigênio suficiente para manter o movimento de resistência. E ainda há espaço suficiente nos céus árabes para a passagem de lançadores de bombas israelenses. E ainda há espaço suficiente no Mediterrâneo para mais submarinos, porta-aviões e tratados internacionais. E ainda há muitos alvos civis em Beirute que não foram atingidos. Portanto, para que a pressa? Para quê? Essa é a linha adotada pelo Mahmoud Darwish ao criticar essa violência que estava sendo cometida no cerco a Beirute, que no fim não resultou naquilo que Israel tanto ambicionava, né? Então a Organização pela Libertação da Palestina continuou se organizando, continuou crescendo. E aí ele fala muito de Beirute porque ele teve essa primeira experiência ainda enquanto criança, onde ele viveu um ano lá, depois retornou para sua terra com seus pais e estava tudo devastado, não pôde ficar por lá, acabaram indo para a região do Acre. E depois ele, quando adulto, ele vai viver no Egito e vai viver também no Líbano. Ele acabou tendo uma relação com a cidade de quase como uma pertença dele àquele espaço, àquele lugar, né? Ele vai falar de Beirute assim: Beirute não é refém, e em Beirute, atrás de nossas barricadas, estamos apostando nossa vida, apenas no futuro e na renovação do sangue que circula nas veias de todas as gerações. Portanto, não temos escolha, exceto insistir na condição atual de nossa existência. Nossas armas. Entregá-las nos desarmaria dos implementos da nossa existência, da tutela de uma chama que acendemos em uma floresta, de nosso sangue, e de continuar despertando este continente árabe que dorme sob regimes repressivos. Então toda a denúncia que Mahmoud Darwish faz aqui, ela é uma denúncia política, mas ela também é uma denúncia com uma carga literária que expressa a situação em que ele vivia, onde ele se defrontava com o seu cotidiano, a experiência dele de estar em casa enquanto o cerco a Beirute está já acontecendo, as bombas já estão caindo em regiões onde estão civis, e ele vai narrando a tentativa de deslocamento da sala até a cozinha. E ele faz isso de uma forma impressionante, né? Ele vai falar: afaste o recipiente do fogo baixo para que a mão realize sua primeira invenção do dia. Não preste atenção aos foguetes, às bombas ou aos jatos.
Esta é a minha vontade, espalhar o aroma do café para possuir o amanhecer. Então vejam, aqui existe um relato que é histórico, aqui existe um relato que é um relato em forma de reportagem, da experiência de alguém que está ali vivenciando o ataque a Beirute. Ele vive naquelas terras, ele é um palestino que está lá sofrendo as consequências desta intervenção militar de Israel ao Líbano para correr de lá, para tirar os palestinos de lá, para escorraçá-los desta terra também, ou seja, eles haviam se refugiado lá, muitas das lideranças da Organização pela Libertação da Palestina, e já não há mais espaço. Primeiro a Nakba, em 48, a primeira guerra árabe-israelense, e esse êxodo forçado de milhares e milhares de famílias que acabam tendo que sair das suas terras, e isso em 82 ainda, né, o primeiro movimento, esse grande êxodo, né, a catástrofe, a Nakba, foi em 48, mas em 82 ainda assim estavam, como ainda estão hoje, sendo perseguidos e impedidos de se deslocarem para outras regiões, porque aí o pretexto é de perseguir e aniquilar a Organização pela Libertação da Palestina. Eu li no início desse vídeo para vocês uma passagem ali onde ele fala sobre os pássaros, né? Como é que ele enxergava, porque o olhar do poeta é isso, ele está em meio a uma situação que a maior parte de nós só estaria preocupados em sobreviver, e desse caos, desse sofrimento, desse exílio forçado, desse atentado com relação a ele e aos seus iguais, ele consegue extrair poesia. Essa é realmente uma característica de alguém que precisa ser lembrado e precisa ser reverenciado por muitos anos, certamente uma referência que não pode ficar restrita ao Estado da Palestina. Ele consegue extrair humanidade de um sofrimento tremendo, né, com o qual ele estava se defrontando em vida. E ele vai dizer assim ainda sobre os pássaros, né? Repentinamente os pássaros se aquietam, param suas tertúlias e o rotineiro adejo no ar do amanhecer quando começa a soprar a tempestade do metal voador. Teriam ficado quietos em razão daquele rugido de aço, ou por conta de uma incongruência entre o nome e a forma? Duas asas de aço e prata contra duas asas de penas. Um bico de ferro e de força contra um bico de música. Uma carga de foguete contra um grão de trigo e uma palha. Os pássaros param de cantar e prestam atenção à guerra, porque o chão do seu céu não está mais seguro. A dica do sujeito literário de hoje é, portanto, Memória para o Esquecimento, de Mahmoud Darwish, para que você possa se transportar para o cerco a Beirute, ali no início dos anos 80, e acompanhar de perto, a partir das experiências relatadas por este poeta, aquilo que vivenciaram os palestinos, um povo sem terra, um povo que já não podia retornar para onde viveram seus ancestrais, e que, mesmo em outros países nos quais acabaram se refugiando, não estavam seguros.